Você assistiu ao vídeo onde, a partir das expressões numéricas, eu apresento as principais ideias para a construção do algoritmo da adição em colunas de algarismos? Se sim, então eu aposto que você colocará em prática o que viu lá para investigar aqui o caso que naturalmente decorre daquele primeiro. Saber do funcionamento do algoritmo de cálculo de diferenças em colunas. Acertei? Quanto mais é necessário conhecer da aritmética de quantidades para construir o algoritmo? Por meio de exemplos bem escolhidos, sem ainda utilizar de um formalismo matemático acentuado, eu iria avaliar com você as dificuldades técnicas da subtração de quantidades e desvendar como foi possível estruturar a mecânica do algoritmo de cálculo em colunas. Se você acompanhar este vídeo até o final, você dará passos importantes rumo ao entendimento da aritmética de quantidades e crescerá muito em conhecimento sobre manipulação de expressões envolvendo adição e subtração. Olá, eu sou o Alexandre Jacob. Mais um pouco de aritmética para principiantes no Ciência Explicada. Vamos direto ao ponto. A partir dos resultados que obtivemos no vídeo em que desvendamos o algoritmo da soma de quantidades em colunas, e adicionando alguns conhecimentos elementares da aritmética, eu pretendo construir agora com você, etapa a etapa, o algoritmo da subtração. A seguir, dada uma quantidade definida como minuendo e outra como subtraindo, a ideia é tentar efetuar a subtração usando as mesmas premissas do algoritmo da soma, onde manipulamos convenientemente as quantidades na expressão numérica. Seja a expressão numérica onde retiramos 23 de 54. A quantidade 54 pode ser decomposta na adição da quantidade 50 com a quantidade 4. O sinal de subtração é mantido, e a quantidade 23 é reescrita como 20 mais 3. Observe que o sinal de subtração é apresentado antes dos parênteses, e não das quantidades. Como devemos atribuir o sinal de subtração às quantidades? Não é possível calcular o resultado da expressão numérica. Conhecendo algo sobre manipulações de expressões numéricas, talvez você se recorde como prosseguir, mas reparou que estamos trabalhando com as propriedades matemáticas de quantidades? Falamos aqui dos números naturais e tratamos de contagem somente. Os símbolos mais e menos são operadores matemáticos. Agora é a tão sonhada hora de você aprender a forma adequada de se tratar a questão. Permita que eu conduza você aos principais pontos para o entendimento deste assunto. Vamos começar a investigar a operação da subtração em seus conceitos mais essenciais. Vamos calcular a diferença entre 2 e 3. Observe a quantidade 3, que é o minuendo da expressão numérica, e a quantidade 2, à direita do operador de subtração, que é o subtraendo. É necessário avaliar se a quantidade 3 é maior do que a quantidade 2, o que é true, ou verdadeiro. E obtemos a diferença 1. E se tomarmos o operador de subtração e o subtraendo juntos? Podemos mover todo este bloco à esquerda, antes de 3, que agora, à direita, precisa ter explícito o operador da adição para ficar devidamente adequado à expressão. O resultado é o mesmo. Observe ambas as expressões numéricas agora. Minuendo, que é 3, e subtraindo, 2, permanecem os mesmos, apesar das posições nas expressões numéricas terem sido trocadas. Não estamos tratando da propriedade comutativa aqui. Afinal, não houve troca de operadores matemáticos das quantidades. Minuendo permaneceu minuendo e subtraindo permaneceu subtraindo. A seguir, trocaremos a quantidade do minuendo pela quantidade do subtraindo no exemplo anterior. Veja. Vamos calcular a diferença entre 3 e 2. A quantidade 2 é o minuendo, e 3 o subtraendo agora. O sinal de subtração é apresentado antes de 3. A quantidade 2 não é maior do que a quantidade 3. Logo, a desigualdade é false, ou falso. Não é possível executar o cálculo, pois não é possível retirar nada além de 2 de 2, e há 3 a ser retirado. Comparando-se agora com a expressão 3 menos 2, verifica-se claramente que houve a troca diminuendo por subtraindo, e não simplesmente de ordem. Embora as expressões numéricas tenham as mesmas quantidades, os resultados dos cálculos não são iguais.
Não há, portanto, comutatividade no cálculo da subtração de duas quantidades. Esse resultado é trágico e pode complicar muito o cálculo da subtração nas expressões numéricas. Não haver comutatividade ao subtrair implica em haver a necessidade de, no caso de quantidades, sempre verificar se o minuendo é maior do que o subtraendo. É necessário também verificar os operadores que antecedem os termos e como estes, havendo parênteses ou não, estão dispostos na expressão numérica. Vamos examinar agora uma operação de subtração em que é fácil trocar as quantidades dos minuendos com o subtraendo, que é sempre o mesmo. Vamos subtrair 3 de 54. 54 pode ser decomposta em 50, a maior quantidade com dois algarismos com um zero à direita, adicionada a 4. Elimine os parênteses e observe pela ordem dos termos que na subtração a quantidade 4 é minuendo e 3 subtraindo, e ambas podem ser reagrupadas com parênteses. Retirando os parênteses para a reorganização dos termos, 4 pode trocar de posição com o subtraindo. Agora, 50 é minuendo. Associando-se 50 com 3, entre parênteses, observa-se que 4 é uma adição a ser realizada após o cálculo dos parênteses. Por fim, ambas as representações com as subtrações associadas são equivalentes. Segmentar a operação de subtração com diferentes sequências de minuendos é uma propriedade interessante, pois é possível avaliar sequências de cálculo mais convenientes, dependendo do objetivo que se pretende atingir. Há ainda outra necessidade: como trabalhar com a manipulação de quantidades em uma igualdade qualquer, de modo que a expressão numérica seja sempre equivalente, isto é, true. Veja o exemplo a seguir. Vamos primeiro subtrair a quantidade 2 da quantidade 5, cujo resultado é a quantidade 3. Para eliminar a quantidade 2 do lado esquerdo da igualdade, soma-se 2 a este lado e também ao direito, de modo que ambos os lados sejam equivalentes. Repare que 2 menos 2 se anula do lado esquerdo, como desejado, restando somente 5, enquanto do lado direito há 3 mais 2, que resulta em 5, que é a quantidade do lado esquerdo. Agora iremos eliminar a quantidade 3 do lado direito. Vamos subtrair então 3 de ambos os lados. 3, minuendo do lado direito, tornou-se subtraindo do lado esquerdo. 5 menos 3 resulta em 2. Repare nas três igualdades. Todas têm as mesmas quantidades, mas cada igualdade com quantidades em diferentes propósitos. Ora são minuendos, ora são subtraendos, ora diferenças. Essas manipulações de termos das igualdades são fundamentais para o desenvolvimento dos cálculos com expressões numéricas. Bastou ora adicionar e ora subtrair as mesmas quantidades nas igualdades para transferir termos com mudança de operador, ora positivo e ora negativo, de um lado a outro. Se a quantidade era minuendo de um lado, tornou-se então subtraindo do outro, e vice-versa. Outro ponto importante: não há zero como termo nulo no mundo das quantidades. Quando minuendo e subtraindo são iguais em uma expressão numérica, eles simplesmente desaparecem. No caso do algoritmo do empilhamento, na representação em coluna de algarismos, o zero aparece porque convencionou-se que o espaço entre posições de números deveria ter esse símbolo. É uma convenção. Com esses conhecimentos, podemos enfim atacar o problema do desmembramento de subtraendos contendo adições de quantidades. Vamos subtrair 21 de 65, mas agora iremos atribuir o resultado do cálculo a uma variável que chamaremos de d, de diferença. O valor desta variável é uma quantidade, pois 65 é maior do que 21. Decompondo-se 21 em 20 mais 1, os termos entre parênteses representam um subtraendo com parcelas. Vamos guardar essas igualdades para uso futuro. Tomando-se d com 65 menos o subtraendo com parênteses, é possível eliminar tal subtraendo adicionando-se um minuendo equivalente a ambos os lados. Desta forma, o lado direito da igualdade resulta em 65. Elimine os parênteses do lado esquerdo e transfira o minuendo 20 para o outro lado da igualdade. d mais 1 agora equivale a 65 menos 20. Para isolar d no lado esquerdo, transfira 1 para o lado direito, mas antes coloque entre parênteses 65 e 20. d, então, equivale ao bloco 65 menos 20
menos 1. Poderíamos também ter tomado na igualdade inicial primeiro 1 ao invés de 20 e prosseguir da mesma forma. O resultado equivalente para D agora seria o bloco 65 menos 1 menos 20. Retomando a igualdade inicial de D com os blocos como subtraindo, verificamos a identidade das três formas. Será possível, portanto, calcular o subtraindo do bloco 20 mais 1 se calcularmos as diferenças 2 a 2, primeiro a do bloco e do seu resultado com o outro subtraindo. O resultado é inesperado para muitas pessoas que estão habituadas a calcular expressões numéricas. Quando se trabalha com quantidades, não é possível distribuir sinais dos parênteses, como é feito com os chamados inteiros, um outro tipo de número com um outro propósito de uso. Lembre-se que quantidades têm só operadores matemáticos. Vimos que subtraendos, que são agrupamentos da soma de duas parcelas, são equivalentes a expressões numéricas com tais parcelas como subtraendos independentes, calculados 2 a 2, encadeados desde o minuendo inicial. A operação só faz sentido se o minuendo for maior do que o subtraendo sempre. Tentemos agora resolver o problema do subtraendo com um bloco de parcelas lá do primeiro exemplo. Vamos calcular a diferença das quantidades 23 e 54. É sabido que podemos decompor minuendo e subtraindo em uma forma conveniente para a segregação da quantidade de algarismos. Primeiro, vamos retirar os parênteses do bloco correspondente ao minuendo da subtração, 50 mais 4. Agora, movemos o minuendo 4 para a direita, de modo que o bloco do subtraendo fique próximo a 50. Aplicamos então a identidade. 50 menos 20 fica entre parênteses e o operador menos e 3 fora à direita. 50 é maior do que 20. Trocamos de posição 4 e 3 e adicionamos novos parênteses para facilitar a leitura. Tivemos sucesso em segregar as quantidades de dois algarismos das de um algarismo, conforme a técnica do empilhamento de algarismos. Prosseguindo, do bloco à esquerda, obtemos 30 e do outro, 1, e por fim, a diferença de 31. Enfim, conseguimos chegar onde era necessário para o entendimento do algoritmo da subtração em colunas. Foi possível segregar os termos em quantidade de algarismos, como foi feito no algoritmo da soma, em que apresentei em outra oportunidade. Na próxima animação, veremos as correspondências diretas entre as etapas do algoritmo e as expressões numéricas, conforme eu prometi no início da nossa conversa. Retomando o exemplo de 54 menos 23. Primeiro, a decomposição diminuendo e subtraindo, e por fim, a reorganização das subtrações no agrupamento de dois algarismos, o dos mais significativos, e no de um algarismo, o dos menos significativos. É a forma do empilhamento. Repare que o agrupamento de 4 e 3 se refere à coluna direita do empilhamento, enquanto o de 50 e 20 se refere à coluna da esquerda, com 5 e 2. A próxima etapa é calcular a subtração do bloco menos significativo, 1. Depois, calcula-se a expressão dos parênteses, que resulta em 30, e da coluna esquerda, que é 3. Basta agora compor o resultado das colunas do empilhamento, 31, e adicionar 30 a 1 na expressão numérica. Você conseguiu acompanhar as etapas do exemplo? Reparou na correspondência das etapas do algoritmo da subtração em colunas e suas respectivas manipulações nas expressões numéricas? É tudo semelhante ao que foi apresentado pelo algoritmo da soma. Vamos adiante. Precisamos investigar o caso em que há o empréstimo de algarismo mais significativo da coluna esquerda, lembra? Seja a subtração das quantidades 91 e 79. Primeiro, a decomposição diminuendo e subtraindo na forma conveniente de algarismos. Agora, é necessário que as quantidades de dois algarismos sejam agrupadas e, por fim, as de um algarismo, sempre respeitando a sequência de números da expressão original. Repare agora no empilhamento, especificamente na coluna à direita com 1 e 9. É falso que 1 seja maior do que 9. O que fazer? Repare em 90, que é a maior quantidade. Ela pode ser decomposta convenientemente em 80 mais 10.
80 é reagrupado com 70 e o seu algarismo mais significativo, 8, deve substituir 9 no alto da coluna à esquerda do empilhamento. 10. O empréstimo é agora reagrupado com 1 e 9 e será reagrupado novamente só com 1. Repare que na coluna da direita, ao algarismo 1 será adicionado outro 1 à esquerda, mais significativo, representando o 11 resultante da expressão numérica. Agora sim, a coluna direita pode ser calculada. 11 menos 9 resulta em 2. Prosseguindo com o algoritmo, do agrupamento de 80 e 70 na expressão numérica, obtém-se 10, cujo algarismo mais significativo é 1. Por fim, de 10 com 2, obtemos 12, que é o resultado óbvio da composição das colunas. Impressionante a quantidade de manipulações das expressões numéricas para fazer algo que é simples para o algoritmo. Tenha sempre em mente que as manipulações foram convenientemente moldadas, respeitando a aritmética de quantidades, para tornar possível um algoritmo com poucas regras e fácil uso. A ideia é simplificar sempre. Bom, você deve estar se perguntando, e aquele caso em que há um zero bem no meio da quantidade do minuendo? É um caso que requer um pouco mais de cuidado. Veja o exemplo a seguir, que é o último. Seja a subtração das quantidades 106 e 37. Decompomos minuendo e subtraindo na forma conveniente de algarismos. Repare em 100 com 3 algarismos, 30 com 2 e as menores. O agrupamento de um algarismo ou coluna mais à direita do empilhamento não é verdadeiro que 6 seja maior do que 7. Repare em 30, que é subtraindo. Não há minuendo com 2 algarismos, que é representado pelo zero ou coluna no minuendo do empilhamento. Repare na maior quantidade, 100, que é minuendo. Esta pode ser decomposta em 90 mais 10. 90 é reagrupado com 30, não havendo mais a coluna mais à esquerda do empilhamento. 9 deve substituir 0 no alto da coluna do meio do empilhamento. 10, o empréstimo, é agora reagrupado com 6 e 7. E será reagrupado novamente só com 6. Da mesma forma que no exemplo anterior, na coluna direita é calculada a subtração com o empréstimo. 16 menos 7 resulta em 9. No agrupamento de 90 e 30, obtém-se 60, que corresponde a 6 na coluna da esquerda. Por fim, de 60 com 9, resulta 69. Ufa! Enfim, terminamos. Se você chegou até aqui e está consciente, parabéns! Neste encontro eu desvendei para você os pontos mais relevantes para o entendimento do funcionamento de mais um algoritmo em colunas de algarismos, o da subtração. Mas antes tivemos de ir além. Estudamos também sobre como manipular expressões numéricas com quantidades, usando os operadores da adição e da subtração. As minhas recomendações para você fixar o conhecimento são as mesmas que apresentei no vídeo em que investigamos o algoritmo da adição. Assista e faça tudo novamente. E assista aos vídeos dos algoritmos também. Você perceberá que o seu nível de entendimento é outro, muito superior após tudo isso. É hora de trabalhar, porque agora você sabe.